Dia 18 de maio marca o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. De acordo com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, é alarmante o número de casos de abuso e violência infanto-juvenil. Essa forma de violência deixa marcas profundas e destrói a vida de famílias inteiras, acaba com a autoestima de crianças e adolescentes. O Disque 100, um canal aberto para todo o Brasil, recebeu apenas até junho de 2018 36.757 denúncias feitas sobre casos de abuso sexual infantil. E vale frisar que a maioria desses crimes não são denunciados. Por isso, muitas vezes as estatísticas não condizem com a realidade. E aqui na nossa cidade existe há vários anos um trabalho de combate e prevenção à violência infanto-juvenil encampado por ONGs e instituições. E dentre esse rol de iniciativas existe o Nucria, que é uma delegacia especializada para a proteção da criança e do adolescente vítima de crime no município. Ele é vinculado à Polícia Civil e tem atuação permanente. Para conversar sobre esse tema, está conosco a delegada do Nucria, Iane Cardoso do Nascimento. Bom dia, Iane, tudo bem? Tudo bem, bom dia aos ouvintes e de antemão já quero parabenizar, né, pelo Clube FM por realizar esse debate na data de hoje, tá? Que é um tema de suma importância e que deve ser tratado e debatido com muita seriedade e tem que ser um tema sempre discutido, né? É uma questão de orientação, de explicar à população como funciona o trabalho, o que é uma violência sexual, é uma questão realmente de orientação. Inclusive, Anne, vamos aproveitar, já que você levantou a questão, o que é uma violência sexual contra crianças e adolescentes? Veja bem, o Código Penal, ele traz um capítulo que aborda os crimes contra a dignidade sexual, né? E aí ele traz toda uma questão de delitos envolvendo pessoas maiores, né, e pessoas vulneráveis. Ele traz em seu corpo o artigo 217-A, que trata do crime de estupro de vulnerável, que é o que mais preocupa a sociedade, né? Que é praticar uma conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com a pessoa menor de 14 anos, né? Ou seja, se ainda é menor de 14 e tem uma relação, e alguém mantém uma relação com ela, configura o crime de estupro de vulnerável. E a vulnerabilidade, ela também pode se dar em decorrência de enfermidade, alguém que por algum motivo não consegue oferecer resistência, que aí entra a questão também daquele indivíduo que se encontra embriagado, né? Aquela mulher embriagada que não consegue resistir, oferecer resistência ao delito, que configura também o estupro de vulnerável. Mas a questão a ser debatida hoje é aquela voltada à criança, né, e adolescente que é vítima de um crime sexual. Na lei, no caso, configura essa ação, essa atitude carnal, né? Tem que ter acontecido ou um ato libidinoso diverso. E né? o que entra nesse ato libidinoso? Por exemplo, aquela conversa fraca em cima da criançada? Não, é qualquer. O ato libidinoso é qualquer ato que é diverso da conjunção carnal. O ato libidinoso, que vai configurar um beijo, passar a mão pelo corpo, né? E há entendimentos, inclusive, de que olhar, ainda que não tenha o toque, mas olhar, né, digamos, uma criança nua na tua frente ali, né, ela na presença do indivíduo, ela sem roupa e ele olhando e tendo prazer naquele ato, configura também um estupro de vulnerável, ainda que não tenha tido esse toque, dá para configurar. Né? Além desse delito, temos também um outro que é o favorecimento à prostituição, que é outro delito também que preocupa e que as denúncias deles são bem ínfimas. A gente quase não tem, o Nucria quase não tem denúncias de favorecimento à prostituição. E isso está configurado dentro da questão da exploração. Exatamente, que é a exploração sexual. Que existe diferença, né? O que caracteriza essa diferença entre a violência sexual, a exploração e o abuso? Veja bem, na verdade, acaba tudo sendo uma violência sexual, né? Tá. Vamos denominar de uma forma genérica. Sim. É uma violência sexual, né? E o Código Penal, ele começa a estipular condutas de forma particularizada para cada um, para cada comportamento. Então, o estupro de vulnerável foi o que acabei de mencionar aqui, né? O favorecimento à prostituição é você induzir, atrair,
alguém à prostituição, né? Alguém vamos tratar sempre abordando aqui a questão de menor de idade, tá? Certo. Que é o que o NUCRIA trata. Então, induzir, atrair a prostituição. Alguém menor de 18 anos configura o favorecimento à prostituição, que é a exploração sexual, e a conduta também é criminosa se ele facilita, né, que aquela conduta seja exercida, impede também a vítima de abandonar aquela conduta. Então, tudo se adequa, se enquadra num crime de favorecimento à prostituição, que é a exploração sexual, né? E um tema interessante que é importante abordar e que muitos não sabem, desconhecem, né? E é importante deixar claro, que é um entendimento inclusive do STJ, que aquele indivíduo aquele homem que mantém uma relação sexual com uma menor de 18 anos, ela na condição, né, de prostituição, e ele mantém essa relação fornecendo alguma vantagem econômica para ela, ou qualquer outro tipo de vantagem, ele responde pelo crime de favorecimento à prostituição também, né? Então muitos acham que não, e não, ela estava se prostituindo e eu fui, paguei, configura um delito e vai preso, né? Então é bom deixar claro que é aquela conduta do indivíduo que para o carro, encontra uma menor de idade, né, e coloca dentro do carro e mantém relação com ela mediante fornecimento de alguma vantagem econômica, responde pelo delito. Também responde. Por certo que também responde, ainda que ele não tenha procurado ninguém que esteja por trás, né? Aquele que está aliciando, agenciando aquela menor. Ainda que ele não tenha procurado ninguém, ele responde, né? É bom deixar bem claro esse comportamento, para que a população saiba, né? E todos sabem que é uma conduta que não é adequada, né? Mas alguns imaginam que não configuram um delito e configura sim. Doutora, e assim, a gente viu que os números... Posso deixar claro que isso é um ponto também que faltou mencionar. Óbvio que se a vítima for menor de 14 anos, afasta-se essa questão do favorecimento à prostituição e responde pelo crime de estupro de vulnerável. Tem que enquadrar sempre cada situação na particularidade. Tem que enquadrar. Então, se manteve com alguém menor de 14 anos, é estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 a 15 anos, né? Então, é bom deixar bem claro esse quesito aí, a questão. É bom deixar bem claro que tem que manter relação sexual com maiores de idade, né? E resto. Não tem que... Enfim. Doutor, uma pergunta. Essa dificuldade em aumentar as denúncias, porque ela não reflete a realidade, né? A gente acredita piamente que ela não reflete, tendo em vista como eu posso dizer, não quero usar que seja um hábito comum, porque isso não é um hábito comum, mas é um hábito frequente, tá na cultura da nossa população e tudo mais, principalmente quando a gente verifica que muitos casos de aliciação ou de estímulo à prostituição infantil vêm da própria família. Então, de fato, esses números não condizem com a realidade. Como fazer para que a gente aumente a denúncia e essa sensibilização com relação com relação à exploração e abuso infanto-juvenil? Então, de fato, acreditamos que realmente o número que a gente tem não condiz com a realidade, né? Então, os números de exploração sexual do ano passado foi uma denúncia, né, que nós tivemos. Somente uma todo ano passado? Somente uma denúncia de exploração sexual, que é um número um inquérito instaurado, né? Algumas denúncias vamos atrás, né, e não conseguimos, não é identificado que houve aquela questão, e aí a denúncia, de repente, foi uma denúncia falsa, enfim, mas foi instaurado um inquérito para apuração desse fato. Mas a verdade é que o número é muito pequeno de denúncia. O nosso maior número, ele gira em torno do estupro de vulnerável, realmente, né? Então, a população, ela tem um fator primordial nessa questão, e ela pode e deve denunciar, né? Através do Disque 100, onde ela vai mencionar o que teria ocorrido, ainda que ela não tenha certeza daquilo, mas ela desconfia, ela já pode efetuar a denúncia. A denúncia é anônima, tá? Então, nada dos dados dela vai ser divulgado, e a polícia, então, segue para a investigação com base naquelas informações, né? Então, a denúncia, ela é de suma importância e tem sempre que ser efetuada quando se desconfia que está ocorrendo algo do gênero. A denúncia é a principal arma, porque, assim, a gente vê uma dificuldade que as pessoas têm em realizar a denúncia. A gente pode até traçar um paralelo, por exemplo, com relação a denúncias de casos de violência contra a mulher, certo? Existe
existem as denúncias, mas há uma barreira cultural que envolve essa denúncia. Tem alguma outra ação da polícia, do Nucria ou das instituições para que sensibilize a população de que é importante realizar essa denúncia ou um trabalho paralelo com relação a isso? Nós trabalhamos, o dia 18 de maio agora tem justamente essa função que é a orientação, né? Então, inicia-se no dia 13 de maio, finda no dia 19, e o Nucria irá atuar no dia 17, através da caminhada, onde vamos distribuir materiais, explicando como é que funciona o Nucria, os crimes que o Nucria atende, né? O Nucria também atende violência doméstica, né? Então, a gente trabalha nessa questão através de debates, como o que hoje está sendo realizado, e através de palestras também, né? Onde passamos essas informações, onde a gente tenta orientar a população de que a denúncia tem que ser efetuada, de que é importante. Quando eu menciono uma denúncia, é porque nós temos uma relutância muito grande de familiares em efetuar a denúncia, né? Como você mesmo mencionou, é uma questão bem cultural ainda. O que a gente observa é que muitos familiares, quando chegam na delegacia, eles não querem, eles acham que vão expor a vítima. Né? E essa questão de exposição é um tema bem interessante, e a gente tem sempre que estar debatendo, porque o inquérito envolvendo crimes contra a dignidade sexual, ele corre em segredo de justiça. Então, a exposição, eu diria que ela é mínima, né? Porque quem vai tomar conhecimento daquele fato é só quem vai investigar e quem vai acompanhar durante o processo, né? Então, é só o delegado, o juiz, o promotor, o advogado da parte, que tem direito a ser defendido também. Então, a exposição é bem ínfima, mas é um ponto interessante a gente debater também, porque se não há exposição, ainda que mínima, vai ocorrer um mal maior, que é o autor sair impune. Sim. Né? Então, volta e meia, a gente vê cada vez mais mulheres, né? A gente teve o caso de uma recentemente, que não foi aqui, foi em outro estado, que foi o caso da Eva Luana, que foi o caso de uma outra vítima também, todas maiores já, mas uma foi vítima quando era menor, e que elas tiveram coragem de chegar à mídia, mostrar o rosto, inclusive, e falar, olha, eu fui vítima. Então, eu acho que a gente tem que afastar um pouco isso, sabe? E começar a debater o fato, porque ele ocorre. Né? E quando a mulher ela se encolhe e ela está encorajando, quando a mulher se encolhe e não denuncia, quem cresce é o agressor. Sim. Né? Então ele cria coragem, ele se encoraja e nota que não foi denunciado, que pode continuar praticando o delito, se não com aquela mesma vítima, com outra. Sim. Né? Então, um pouco de exposição tem, e se tiver que ser muita também, e a vítima assim o quiser, e os familiares dela também, que seja. Sim, então, é uma questão também muito cultural, porque a sociedade tem uma tendência a julgar a vítima. Exatamente. Né? E o que a gente tenta impedir durante o atendimento no Nucria é nunca tentar culpar a vítima, porque ela não tem culpa, ela não teve culpa de forma alguma com nenhuma conduta dela. Então a gente vê às vezes uma criança com 8, 9 anos de idade, 10, que ela acha que foi abusada porque ela de certa forma possibilitou aquilo, né? E é inacreditável e é um castigo muito grande que ela acaba carregando, entendeu? Então os órgãos de proteção a criança e adolescente de Foz do Iguaçu, os órgãos agem com esse intuito, né, de recuperar essa dignidade dela. Quando falo de dignidade, é o conceito que ela tem de si, sabe? A dignidade mental dela, sabe? A sanidade mental dela é recuperada, é tratada através de órgãos de proteção, através do CREAS, que faz o tratamento psicológico e tudo mais. Delegado, esse é o ponto. Por exemplo, a pessoa foi lá, fez uma denúncia, a própria vítima procurou no CRIA, e depois ela sai da delegacia, como é que é feito esse atendimento? Ela vai ter que voltar para casa, ela vai ter um acolhimento diferente, porque muitas vezes o agressor está dentro de casa, muitas vezes a pessoa vai estar lá e você nem suspeita. De casos de um avô, de uma pessoa, de um tio, né, de maior idade, fala assim, não, meu tio jamais faria isso, ou o avô jamais faria isso com a criança. Como é que é esse trabalho da polícia a partir da denúncia? Posso até fazer um complemento à sua pergunta? Lembrando que também o abuso ele não acontece do homem para a criança menina. Acontece de mulheres para meninos, de homens para meninos, Independe enfim. Do sexo, independe né? do sexo.
Justamente, qualquer um pode ser vítima e qualquer um pode ser o autor também, né? Então, agora que sem sombra de dúvidas, o nosso maior número envolve mulheres, né? Sim. Mulheres como vítimas. Sim, claro. E homem como autor. Sim, eu fiz questão de ressaltar isso porque muitos meninos sofrem abuso. Com certeza, e imagino eu que é o maior número também de subnotificações, né? Porque a família não quer divulgar o fato. Eu acho que tem uma relutância bem maior em denunciar quando a vítima é menino. Então, por isso que a gente não consegue trabalhar exatamente com números, Até sabe? pela vergonha, talvez, da própria vítima, né? Justamente a vergonha. A família também, eu acho que, sabe, porque envolve aquele ato de foram um homem com um menino, geralmente, né? Então, elas tendem a não relatar o fato, a não procurar a polícia para a investigação, né? Mas respondendo a primeira pergunta, o que nós temos graus de dificuldade durante a investigação. Eu costumo falar que quando a família colabora com a investigação flui de maneira extraordinária. O problema maior é quando a família não acredita na vítima, é quando a família não quer efetuar a denúncia, não procurou a polícia para efetuar a denúncia, é onde reside o maior problema, e a gente tem que atuar juntamente com os demais órgãos para garantir a integridade física e psicológica daquela criança. E aí são adotadas medidas para impedir que o crime ocorra, né? Então, o objetivo final é sempre esse, garantir a integridade física e psicológica daquela criança. Doutora, quais as principais orientações, então, para a família? Para ficar atento ao comportamento dos seus filhos? O que você passa de mensagem para os nossos ouvintes? A criança, o adolescente, quando ele é abusado, ele dá sinais, né? Ele muda de comportamento, são mudanças abruptas, né, comportamentais. Então, de repente, se aquele menor ele era mais comunicativo, ele se torna mais retraído, comportamentos que parecem regressões, sabe? Então, se não fazia as necessidades fisiológicas na vestimenta, volta a fazer, né? Então, uma mudança de apetite, então não tem o hábito de comer muito, ou o contrário, e acaba, sabe, tendo aquela inibição do apetite. Mas, enfim, a família tem que observar bem os sinais, né? E isso aí quando já ocorreu, né? Já ocorreu, então ela começa a apresentar alguns sinais e a família tem que ficar atenta e confiar na palavra da vítima. A gente orienta também para que não pergunte muito, evite muitas perguntas quando ela relata o que teria ocorrido, né? Porque algumas perguntas, elas já induzem respostas quando elas não são feitas de forma adequada. Sim. Então, o ideal é que tomou conhecimento, já procura a Polícia Civil para relatar o fato, sem maiores perguntas. E também, o que a gente orienta é que sempre tomar cuidado e orientar o filho antes do fato ocorrer, né, por certo. A educação sexual, ela tem que estar presente sempre, em colégio, no ambiente familiar. É importante falar que algumas partes do corpo, elas não podem ser tocadas, né? É importante orientar a criança sobre isso. É importante também orientar que pode confiar no pai ou na mãe e relatar o fato quando alguém tentar fazer isso. Então, e transmitir a credibilidade, olha, a confiança, na verdade, olha, pode me procurar, né? Diga, conte o fato, porque a criança tem muito receio de ser castigada, punida, quando vai relatar o fato. Se sentir culpada. Justamente. O nosso ouvinte delegado, o Fabiano Severino, disse justamente esse ponto que a senhora citou, que hoje se fala muito que a escola não deve tratar de sexualidade. Aí ele pergunta para a senhora, qual o papel da escola justamente para auxiliar no combate a esses crimes? Eu costumo tratar o tema como educação sexual. Eu acho que tem que ser um tema que tem que ser tratado no colégio, né? E é justamente nesse quesito de abordar que algumas regiões nossas não podem ser tocadas por estranhos, sabe? Eu acho que a criança, o adolescente, ele tem que começar, principalmente a criança, porque o adolescente normalmente ele já vai tendo uma percepção, mas a criança geralmente ela não tem, né? Ela geralmente ela acaba sendo atraída, né, por aquele indivíduo, pelo pedófilo,
com atrativos, né? Então é um doce, é um dinheiro, é um carinho, uma promessa que vai né? ajudar a família. Justamente, então ela acaba cedendo. Então eu acho que a orientação é importante no colégio, não tem como fugir, não tem como não abordar o tema, né? Achando que não abordando ele não vai ocorrer, porque ele vai ocorrer e pode ocorrer ainda em um número bem maior. Né? Então tem que ser tratado o tema, Claro. sabe? Essa questão de como... Obviamente que a equipe de pedagogia é quem vai definir, olha, o que é que com idade X eu posso abordar, Claro. né? O que é que aquela criança vai compreender, né? Então tem que ter a questão também do bom senso para saber o que é que vai ser abordado no colégio, e isso aí vai ter que ser definido de acordo com os diretores, com a equipe de pedagogia. Doutora, o Nucria ele vai participar das atividades em conjunto com o Dia Nacional, em conjunto com o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Quais são essas atividades? No começo da conversa você falou sobre uma caminhada. Conta para nós, como que o Nucria vai participar? Eu mencionei que são realizadas palestras, Sim. né, debates, tudo voltado a esclarecer essa questão. E o Nucria, no dia 17 de maio, ela vai participar de uma caminhada que vai se iniciar aqui na Avenida Brasil, Certo. tá? E a gente vai tratar distribuindo materiais, né, explicativos, informando o trabalho do Nucria, o que a gente atende, porque muitos ainda não entendem. Então eu costumo falar que o Nucria, ele fica voltado para crimes de natureza mais grave, né? O nosso rol de atribuição é um pouco menor, tá? Mas a gente lida com crimes de natureza mais grave, Sim. que é o estupro de vulnerável, que é a tortura, que é a violência doméstica, porque a gente recebe ainda alguns casos de mulher que começa uma vida conjugal com tenridade, né, digamos 14 anos, e aí ela já começa a ser vítima de violência doméstica. A gente atende também, que é o 129, parágrafo 9º do Código Penal, e a gente trata do favorecimento à prostituição, abandono de incapaz. Então é tudo delito de natureza mais grave. O Nucria, por exemplo, não atende uma injúria, né? Não que não seja um delito, né, que tenha a sua repercussão, mas a gente não lida com injúria, com vias de fato, que é aquele empurrão que não deixou uma lesão aparente, tá? Então, todo delito voltado a algo de cunho mais grave é abordado pelo Nucria. Então, a gente vai trabalhar também na caminhada informando o que configura o crime de estupro de vulnerável, que tem que comparecer imediatamente à polícia quando tomar conhecimento dele, para que a gente não perca a prova, né? Porque a vítima é encaminhada para exames. Então, se tardar muito a procurar a polícia, a gente vai perder a prova principal. Sim. E no caso a caminhada, por exemplo, ela vai começar na Avenida Brasil, vai até onde? Ela vai até a Praça da Paz. Até a Praça da Paz. E a partir de que horário? As pessoas que quiserem participar do movimento... 8h30 a gente já está no local, já para iniciar. Tá certo. Então, olha só, se o nosso ouvinte ficou interessado e quer participar desse movimento, toda a programação do Nucria vai estar disponível no portal do H2Foz e no site da Rádio Clube FM. Eu quero agradecer a presença da doutora aqui no nosso programa. Vou te passar a palavra mais uma vez para considerações finais e peço também que traga aí o endereço do Nucria, o telefone de contato para quem quiser tirar mais, obter mais informações, sanar dúvidas e tudo mais. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. E eu quero reiterar o que eu acho importante reiterar, Por favor. E deixar claro é que denúncias têm que ser efetuadas, né? Ainda que por um vizinho, ainda que por alguém que não tem uma relação de parentesco com vítima nenhuma, tem que efetuar a denúncia, né? A gente tem que parar com essa ideia de que a família que resolva, a violência doméstica, a família que resolva, então está ocorrendo algo de cunho sexual e é problema da família, eu não vou me envolver. Eu acho que a sociedade, a proteção da criança é um dever de todos, da sociedade, do Estado, então todo mundo tem que se envolver, todos podem se envolver e efetuar a denúncia. Nós conseguimos identificar e apurar crimes através de denúncias, né? Então, levar com seriedade realmente, quando for acionar o Disque 100, levar com seriedade, sabe? Afastar questões de alienação parental, porque a gente sabe que tem, algumas denúncias são com base na questão de alienação parental, mas também são facilmente para o nosso ouvinte entender o que é alienação parental, delegado. Alienação parental ocorre naqueles casos em que há um conflito familiar, digamos assim, numa separação, né? Uma separação do casal, e aí há conflitos, há questões de interesses de um lado e do outro que não chegam em um consenso e acaba efetuando uma denúncia para prejudicar o outro, mas de antemão eu deixo claro que toda denúncia, quando ela não é verídica, é facilmente identificável.
né? Então a denúncia continua tendo seu papel de suma importância no combate aos crimes de violência sexual. Exatamente. E o endereço, doutora? Vamos localizar onde é que fica o Nucria. Fica lá na Vila A, tá certo? Na Vila A, fica próximo ao Hospital Ministro Costa Cavalcante, na Avenida Brodowski, 169. Certo. E o telefone 45-3524-0396, correto? Justamente, esse telefone. E de que horário a que horário o Nucria tá aberto? E se estiver fechado em algum momento, aonde recorrer? De segunda a sexta, o Nucria funciona de 9 a meio-dia e 14 às 18. Fora desse horário, pode procurar a 6ª Subdivisão, na Avenida Paraná, para prestar ocorrência. O fato é que tomou conhecimento de um crime sexual, já procura a Polícia Civil imediatamente para receber as orientações devidas. E tem o Disque 100 também, né? Tem o Disque 100 também, que é de suma importância para realizar, como já mencionei, né, para que a gente possa averiguar o fato. Tá certo. Muito bem, e o porquê que o dia 18 de maio é instituído? Porque esse fato aconteceu, um fato lamentável da história brasileira. No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. O seu corpo apareceu 6 dias depois, carbonizado, e seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. A data ficou instituída como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e a partir da aprovação da Lei Federal número 9.970/2000, uma vitória dos movimentos e coletivos de proteção. O caso Araceli, como ficou conhecido, ocorreu há quase 40 anos, mas infelizmente essas situações absurdas como essa ainda se repetem. Em Foz do Iguaçu, o combate à violência, então, contra as crianças e adolescentes vai de 13 a 21 de maio. Marco Zero, onde tudo começa.